A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei aqui com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. Lidar com o patrimônio requer diversas estratégias que, a grosso modo, não são nada simples ou fáceis de aplicar ou administrar. De um lado, há que se ver se o patrimônio é um bem material, concreto, visível, palpável, que pode ser medido, mexido, protegido por métodos físicos. De outro, caso o patrimônio seja imaterial, como mantê-lo, uma vez que as adaptações ao tempo e à cultura em que ele está vivendo estão sujeitas às mudanças naturais da própria evolução das sociedades. E o que é mais delicado em ambos os casos, o que realmente seja material ou imaterial pode ou deve ser considerado patrimônio. Quem define, quem decide e que implicações estas ações têm para o objeto considerado patrimônio e para as comunidades a ele associadas. Para falar um pouco sobre esse tema tão instigante e abrangente, estamos recebendo hoje em nosso programa a doutoranda em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ana Beatriz Cunha Gonçalves. Sua pesquisa abrange uma expressão cultural milenar, mas com um recorte extremamente pernambucano, o Teatro de Mamulengos de Glória do Goitá. Mas ela faz um paralelo com a similar arte realizada no Alentejo, os bonecos de Santo Aleixo, de Évora, em Portugal. Seu foco antropológico gira em torno do associativismo realizado pelos detentores dessa técnica e a patrimonialização da arte bonequeira, especificamente nesses dois casos. Beatriz, olá, é um prazer recebê-la em nosso programa e estamos aproveitando sua estada no Recife como parte da sua viagem para Portugal para a participação de um evento acadêmico, naquele país onde você vai apresentar um pouco do seu trabalho. Então fale para nós um pouco do seu trabalho e sobre essa abrangência da lida com o patrimônio e com essa imaterialidade também, O estudo do associativismo é um dado importante na análise das relações entre os grupos humanos. E isso pode dar indicações etnográficas sobre como os antigos humanos poderiam ter se comportado também, Então, o uso de folguedos e brinquedos fabricados tem sua história, mas esse aspecto especificamente também é estudado na sua pesquisa? Obrigada pelo convite, de poder estar aqui e falar um pouco sobre patrimônio dentro da perspectiva antropológica e, no caso, da minha pesquisa, que tem uma metodologia etnográfica. Então, o associativismo. Dentro da perspectiva do associativismo, nesse caso, é de cunho mais político mesmo, de como as pessoas se organizam. No caso, o boneco de Mamulengo, que eu faço a pesquisa, está inserido numa associação. Então, nesse caso, ela tem mais um viés político, Mas sim, os grupos, as associações humanas, elas têm sido, de fato, muito importantes ao longo do tempo. Mas nesse caso é isso. Sobre a pesquisa, Eu comecei a pesquisa, conheci o pessoal do Mamulengo, de Glória do Goitá, fazendo um trabalho de um projeto no Rio, pelo Museu de Folclore, e decidi continuar a pesquisa com eles justamente para entender essa questão do diálogo das políticas patrimoniais públicas ligadas ao grupo, porque é muito forte esse diálogo com as diferentes políticas de patrimonialização. E aí você tem os bonecos como um patrimônio material, você tem na cidade um patrimônio vivo muito importante, um mestre mamulengueiro, que é o Zé Lopes, você tem um museu do Mamulengo na cidade, e uma associação que leva esse museu e gere, enfim.
Então, todos esses aspectos são interessantes, né, e demandam muitas questões em torno das políticas de patrimonialização a nível estadual e federal. E aí, por isso, eu comecei essa pesquisa com eles. E aí, no decorrer do doutorado, no início, eu fui participar de um projeto e fui para Portugal fazer pesquisa também sobre os bonecos. Aqui eu comecei uma pesquisa de investigação na internet e descobri um boneco de fantoche, no caso, que com uma dinâmica, uma estrutura de apresentação muito parecida com os bonecos de Mamulengo, que são os Dom Robertos. E fui para lá, e aí tenho ainda um inventariado para patrimonialização nacional lá em Portugal desses Dom Robertos, desses bonecos, pelo Museu da Marioneta, em Lisboa, e fui atrás disso. Só que tem alguns, são cerca de 13, que eu cheguei a ter algum contato lá, de atores que fazem, né, os bonecreiros, que eles chamam, que fazem esses bonecos de Robertos, essas apresentações, só que muito individuais, assim, todos muito distantes, então ficava difícil de fazer uma etnografia, né, junto a eles, pelo tempo que eu tinha, né, no caso, pouco tempo que eu tinha lá, mais o tempo de assimilar, entender o que era patrimônio lá, o que era, não dava tempo. E aí eu descobri os bonecos Santo Aleixo, foi indicação de uma professora de lá, e na cidade de Évora. E aí fui, e tem um grupo que manipula esses bonecos já há 40 anos, que é o Sendrev, fazem parte do Sendrev, do Centro Dramático de Évora. E eles têm um espólio do último mestre de bonecos Santo Aleixo, que foi o mestre Talinhas, que no final de 70, início dos anos 80, fez um repasse de saber. Então tem um livro com todos os autos dos bonecos Santo Aleixo, tem os desenhos, né, de como movimentar os bonecos, tem registro audiovisual, enfim. E tudo super documentado, esse aspecto lá dessa passagem do mestre Talinhas. Sim, porque foi um repasse de saber, uma salvaguarda com intenção, de fato, preocupada em fazer essa salvaguarda, em manter essa expressão artística dos bonecos Santo Aleixo. E então os bonecos Santo Aleixo, eles passam a ser uma atividade de um grupo do teatro de Évora. E eles hoje são 5 atores que fazem essa apresentação. São atores de teatro, né, da companhia, têm suas companhias, estão ligados às suas companhias teatrais, mas também apresentam os bonecos Santo Aleixo, já há quase 40 anos. Os bonecos Santo Aleixo, eles têm uma estrutura muito diferente dos mamulengos, que eles são manipulados por vara e fio, mas eles têm algum diálogo já estabelecido com os mamulengos. Há mais tempo, antes mesmo de eu pesquisar, eu já acabei encontrando alguns textos, né, de diálogo na área do teatro. Isabela Brochado, Chico Simões, fazendo essa ligação, né, pensando esses dois teatros. Com os Robertos também, mas também com os bonecos Santo Aleixo e o Mamulengo. E aí, meu interesse, né, dentro do patrimônio, comecei a ver como é que estavam inseridos os bonecos Santo Aleixo. Eles são entendidos como patrimônio vivo, só que o patrimônio vivo lá, a categoria diferente da daqui, né? O patrimônio vivo lá é uma manifestação que é entendida como patrimônio pela sua importância, pela sua história. E que está sendo colocada em prática. E que está em prática, que acontece hoje em dia, não é só uma pessoa, não é um arquivo, sabe? Não é só museológico, ele de fato existe. E aí eu fui entender o que é essa ideia de patrimônio, o que era essa coisa. Porque quando eu vi como patrimônio vivo, eu achei que era uma coisa que já estava oficialmente estabelecida. E apesar de estar estabelecida, não tem, por exemplo, o selo de nenhum órgão. Não tem o selo da Unesco, no caso da Europa, de que é um patrimônio. E os atores, a princípio, não têm esse interesse, porque os bonecos Santo Aleixo têm a sua legitimidade histórica e de repasse de saber, de salvaguarda, de documentação e de importância de identidade também, né, de cultural e
de constituição de uma identidade de Évora, alentejana, uma região de Portugal muito forte. Então não está lá estabelecido, né, que os bonecos de Mamulengo, eles têm pelo IPHAN, patrimônio material pelo IPHAN, tem também pelo governo do estado o título de patrimônio vivo, um mestre. Então a gente trabalha com o oficial e o oficioso, como diz a Isabela Tamazo, pesquisadora da antropologia, que são você tem conceitos, né, de patrimônio e tudo mais, o que é importante, oficial dado pelo estado, né, outorgado, ou o oficioso, né, que não está na lei necessariamente, mas ele faz parte daquilo e é considerado e é entendido daquela maneira. E aí minha pesquisa situa em torno disso, né, em torno dessas questões, assim, do que determina, por que eles estão ali sendo entendidos dessa maneira, se tem a ver com a identidade do local, o cuidado com que ele está sendo preservado e está sendo repassado, enfim. Agora, essas ações, que são ações políticas, elas têm origem aonde? Quem é que faz esse negócio? Isso deve vir das pessoas que estão trabalhando com isso, são, sei lá, os vereadores, os deputados, e quem é que dá início, digamos, a essa ação política que vai acabar exercendo essa influência nesses atores todinhos para, por exemplo, a patrimonialização? Aí depende do caso. Normalmente, ela vem da própria população, né? O interessante é que quem está envolvido com isso, né, diga que aquilo é importante, não, tem necessidade, sim, vamos patrimonializar ou vamos fazer disso aqui um museu. É mais orgânico, né? O Estado pode chegar e falar, isso aqui é patrimônio, mas se não tiver reconhecimento de que aquilo de fato é patrimônio, não vai dizer nada. Vamos determinar que tal coisa é patrimônio, ou vamos tombar isso aqui, um prédio como patrimônio. Mas se as pessoas não veem valor naquilo, não têm uso daquilo, aquilo não dialoga, né, com a comunidade ou com determinada população, determinado grupo, aquilo não diz muito. Então tem valor, né, tem o seu valor a partir do momento que aquilo existe de fato como algo, como uma manifestação importante e que as pessoas estão ali querendo reconhecer, como os mamulengueiros de associação estão querendo reconhecer, né, lutando por manter o espaço como um museu e fazer apresentações para as crianças em escolas, e eles estão ligados a projetos e editais da Fundarp para poder manter aquilo, né? Aquilo realmente ser vivo, aquilo realmente faz parte do cotidiano, da rotina e da história deles. Seja porque aprendeu com o pai, seja porque faz aquilo desde o início, seja porque a partir do contato com os mamulengos começou a ter uma forma de vida diferente, de mais empoderamento, de conhecer, de saber o seu lugar e querer aquele lugar de artista, de artesão, de enfim. E assim, de autonomia também, né? Porque a partir do momento que você se reconhece como mamulengueiro, se entende enquanto mamulengueiro ou bonequeiro, porque eles trabalham com essas duas categorias, os mamulengueiros que fazem as apresentações, né, de mamulengo, e os bonequeiros que fazem os bonecos, né? Então eles também são artesãos, né? Então alguns fazem só os bonecos, são só bonequeiros, outros fazem só os mamulengos, fazem só as apresentações de mamulengo, e outros fazem os dois. E eles vão se entendendo, né? Construindo essa identidade deles, uma identidade social também, de posicionamento na sociedade e de autonomia financeira também, porque a partir daquele momento eles se organizam, trabalham, vendem seus bonecos, enfim, e seguem, né? Agora, nesse caminho, obviamente, tem mão e contramão, né? Como a gente viu aí, já que são os principais interessados, são aquelas pessoas que, teoricamente, estão envolvidas, né, no chão, digamos assim, né, fazendo isso. Existem dificuldades que eles possam encontrar para o reconhecimento dessa arte? Como é que essa aceitação pela parte, digamos assim, organizada da sociedade? Isso também é uma luta
que o associativismo, no caso, nessas associações, tem que fazer, né? Sim, é uma luta deles, né? De ser aceito, de ser reconhecido, enfim, o que eles fazem, assim, ser entendido como arte, por exemplo, não entra, né? Eles fazem o artesanato e aí você entra naquela, mas por que artesanato, né? Ah, porque faz vários, mas cada um é de um jeito, cada um tem a sua característica, mas tem as normatizações, né? De que o que é artesanato, o que é pré-estabelecido há muitos anos. E isso é uma dificuldade nesse aspecto. Porque acaba sendo menos reconhecido, os valores são mais baixos para eles venderem, por exemplo, os produtos dele, para eles se inserirem em determinados circuitos. Então eles acabam participando de feiras de artesanato, que é muito bom para eles também. Mas aí entra algumas dificuldades de fazer parte de determinadas feiras de artesanato, porque o valor do stand é muito alto para quem está na área rural, é artesão, tem que se locomover, tem que conseguir o transporte até o local. Então aí eles acabam dependendo de recursos públicos que nem sempre conseguem, né, de apoio de prefeitura, estado, enfim. Algumas vezes sim, outras vezes não, em determinado ano sim. Enfim, isso varia, né, ao longo do tempo. Varia também, né, uma das características interessantes da cultura popular é determinadas expressões, elas vão passando por ciclos, né? Então tem épocas que ela tá no auge, tem uma procura muito grande, tem época que menos, e isso vai oscilando ao longo dos anos, enfim. Quando tá sendo mais procurada, é ótimo, quando tá menos, não é tão bom. Depende da época do ano também, festa época de junho, tem uma procura maior. Mas eles vão conseguindo, a Associação de Mamulengueiros de Glória do Goitá tem conseguido se articular com outros estados, encomenda para fora do país, enfim, e aí vão, às vezes tem um reconhecimento maior fora, né, do que dentro, isso acontece, ou isso aí é um bando de mamulengueiro, não sei o que, ou isso aí e não tem valor, ou pessoas que não conhecem, né, do próprio estado, que não conhecem, como esse fim de semana estávamos lá. E aí chegou uma turma que nunca tinha visto, uma turma de alunos na universidade que nunca tinha visto e não conhecia. Isso faz parte, né? Algumas, como nos bonecos Santa Leite de Portugal, algumas pessoas não conhecem, enfim. Os Dom Robertos também, né? Os Dom Robertos também, porque uma atividade de teatro que é antiga, muito antiga, mas que era essencialmente apresentada em feiras e praia na época do verão. À medida que a sociabilidade urbana, né, vai se transformando, e isso aconteceu mesmo com o mamulengo, né, quando você conversa com os mamulengueiros antigos, não, porque a gente apresentava no mercado municipal quando tinha feira, a gente ia para os sítios no interior, passava o fim de semana viajando para apresentar a madrugada inteira. Hoje em dia isso já não acontece com tanta frequência, né, geralmente é por contrato, não, vamos participar. Uma das coisas que a Ediane fala muito, que é a presidente da associação, é sobre essa questão do, porque hoje em dia a gente não trabalha mais a caixa, né? Não é, passa moeda, que antigamente era, as pessoas, o chapéu. Hoje em dia não, assim, geralmente já é cachê. Então, essas dinâmicas vão mudando, assim como o Roberto também passou por isso. Eles apresentavam na rua, ganhavam quando passava o chapéu, e hoje, geralmente, é cachê, né? Um ou outro ainda, mas a maioria é cachê. Inclusive porque as feiras também, né, desapareceram, né? Diminuíram, está tudo em supermercado agora. Exatamente, tudo no supermercado. A sociabilidade de rua muda, né? À medida que o tempo vai passando, a sociabilidade muda, então as dinâmicas culturais também vão modificando, né? E aí, enfim. Os bonecos Santa Leite também era chapéu, mas eles eram apresentados à noite, em tabernas e tudo mais, como os mamulengos também eram apresentados à noite, né? E aí, à medida que as pessoas iam... É o que eles contam, né? Que à medida que as pessoas iam bebendo e tudo mais, fazia graça, fazia rir, e aí iam dando dinheiro. E hoje em dia é cachê, né? Ou apresentação... De uma forma assim, mais formal, literalmente, né? Mais formal. É mais formal.
Que aí você tem que comprar ingresso para assistir. Agora, vale a pena? Vale. Os bonecos Santa Aleixo a gente paga, eu quando tava lá paguei, mas assim, simbólico, não é um valor, né? É simbólico. E os mamulengos, geralmente o cachê é entre quem contrata, né? Combina antes. Quem assiste, eu nunca via. Por exemplo, pago a entrada e faço, sabe? E assisto. Quer dizer, alguém contrata os mamulengueiros para ser uma atração em determinado evento. Sim, isso. Ou projetos, né? Claro. Eles participam de um edital, conseguem um projeto e aí tem no projeto que eles vão fazer apresentações uma vez por semana, ou 2, ou enfim. E aí eles fazem essas apresentações que são combinadas. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes do pequeno intervalo a gente ouve o nosso boletim patrimonial de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa Arqueologia em Evidência, conversando sobre os bonecos e a patrimonialização deles. Até já. Boletim patrimonial. Mamulengos. Certamente você já ouviu falar de Mateus, Bastião, Catirina, Mestre Ambrósio, o Valentão, Babau, Jaguará, a Morte, o Boi, a Ema e a Onça. Se isso te remeteu a alguma manifestação popular, você está pensando no cavalo marinho, um folguedo cênico brasileiro típico da zona da mata pernambucana. O alto integra o ciclo de festejos natalinos e o término se dá com o Dia de Reis, que presta homenagem aos Reis Magos. O folguedo possui 76 personagens divididas em 3 categorias: humanas, fantásticas e animais. Uma apresentação com todas as figuras pode ter duração de mais de 8 horas. Estas apresentações acontecem geralmente no segundo semestre, especialmente na época natalina. O nome, de origem incerta, talvez venha do personagem dono das propriedades, o Capitão Marinho, que vem montado em seu cavalo. Os brincantes dão vivas a Jesus, a Virgem Maria, a santos de devoção do dono da casa, onde se processa a apresentação e, por causa do grande sincretismo religioso, há também referências às divindades indígenas e africanas, como a Jurema e a Xangô. Mas não é só a religião que é usada como tema. As personagens tipificam as personalidades da sociedade, ou seja, os donos do poder econômico, da força policial, o político, o religioso, o bêbado, o galanteador, o trabalhador braçal, o juiz, as damas, as mulheres da vida, a rezadeira e toda sorte de gente, animal ou figura fantástica que possa ser usada nos quase 100 papéis que o auto mostra. O cavalo marinho é uma brincadeira popular, que envolve atuações dramáticas, musicais e coreográficas, e foi inscrita no livro de registros das formas de expressão, pelo IFAM, em dezembro de 2014. Um dos mais importantes cavalos marinhos de Pernambuco é o Tira-Teima de Mestre Zé de Bibi, que foi eleito um dos patrimônios vivos de Pernambuco em 2018, por sua incansável lida e defesa em prol do cavalo marinho. Em seu sítio está instalado o único museu do cavalo marinho brasileiro, na zona rural de Glória do Goitá. Vale a pena a visita. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa sobre o Teatro de Mamulengos de Glória do Goitá, os bonecos de Santo Aleixo, que são matérias ou objetos de estudo da tese de doutorado de Ana Beatriz Cunha Gonçalves. Ela é doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas antes de voltarmos à conversa com a nossa convidada, vamos ouvir uma curiosidade?
Você sabia? Você sabia que arqueólogos já encontraram fantoches datados de mais de 4.000 anos? Do Egito à Índia, da China a Roma, as escavações arqueológicas geralmente encontram esses artefatos em sepulturas. Criados com as mais diferentes tecnologias, construídas com madeira, arame, marfim ou metais preciosos como ouro, e decorados somente com tintas ou ricas pedras preciosas, os fantoches se prestavam às mais diversas funções, educativas, religiosas ou entretenimentos. Ainda hoje usamos como estrelas de programas infantis de televisão, como o Sapo Caco, ou coadjuvantes como o Papagaio Louro José dos programas matutinos. Outra manifestação tipicamente humana da construção de bonecos são os bonecos gigantes tão comuns no Carnaval de Olinda. Agora que você já sabe, vamos continuar a nossa entrevista. Bia, a gente está falando de uma expressão cultural, né, que tem poesia, tem muita música, e a gente poderia apresentar um pouquinho desse material para os nossos ouvintes, para eles pelo menos saberem literalmente do que se trata, tanto os bonecos de Santo Aleixo quanto o Teatro de Mamulengos. O que é que você acha? Acho uma ótima. E é delicioso. Então vamos ouvir um pouco dessa manifestação. Primeiro, um trecho da apresentação dos bonecos de Santo Aleixo, de Évora, em Portugal. Esse som foi retirado de um vídeo disponibilizado na internet. Depois, o mestre Bel, de Glória do Goitá, que fez uma apresentação particular para nós quando o visitamos no Museu do Mamulengo, no centro da cidade de Glória do Goitá. Vamos ouvi-los. Uma voltinha vai, Tecido. O alecrim desta terra. O alecrim desta terra. Não é lá como a da minha. Não é lá como a da minha. Este tem a folha larga. Este tem a folha larga. O meu tem na miudinha. E o meu tem na miudinha. Este tem a folha larga. E o meu tem na miudinha. O alecrim desta terra. Não é lá como a da minha. Ai, Jesus, o cadê que? A prima! Ai, diz lá, primo. Ai, prima, e gosto tanto de ti. Eu tive à noite um sonho pensativo. Sonhei com a minha noiva. Eita! Ai! Eu sonhei com a minha noiva. Eu tive um sonho tão bom. Será que ela vai vir, meu Deus? Ai! Eu tô tão triste. Eita, será que ela vem? Eu vou cantar pra ver que ela aparece. Eu tive um sonho essa noite, fiquei até pensando. Eu tive um sonho essa noite, fiquei até pensativo. Ô morte, sustenta o bote, vai matar meus inimigos. Olha, como foi a mortada ali. 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 Ei, parece que ela apareceu. Pai correu. Será que ela aparece de novo? Meu Deus. Ai, eu tô ficando um pouco triste. Será que ela vai aparecer? Eu vou cantar de novo. Eu vou cantar de novo pra ver que ela aparece. Ela vai aparecer, que eu amo ela. É minha noiva. Ela vai aparecer. Oxente, eu senti o cheiro dela. E por que ela não vem? Eu vou cantar de novo. Eu vou cantar de novo, ela vai aparecer. Eu vi a morte pescando.
Cá foi-se um gereré, eu vi a morte pescando, um cesto e um gereré. Ô morto, sustenta o bote, vai matar quem tu quiser. Ô lele, ô bambu, foi a mortada de tu. Ô lele, ô bambu, foi a mortada de tu. Agora me diga uma coisa, você que está mais por dentro desse trabalho que eles fazem, a gente sabe que existe uma enormidade de personagens. Esses personagens são criados baseados em quê? Você entrou nesse meandro na sua pesquisa? Então, é complicado, porque são muito antigas as histórias. Uma das coisas interessantes também na cultura popular, assim como os ciclos, né? Assim, a gente não consegue pegar um livro que, aqui tá, a história começou assim, em tal lugar. Não tem. Você tem suposições, você tem relatos. Em tal século, sei lá, no século XVI tinha relatos que acontecia isso. Século XVIII tem relatos. A gente não sabe de fato. E muda, né? A cultura muda e a expressão cultural muda e vai acrescentando coisas, outras vão saindo, inclusive os personagens vão sendo modificados. Nos bonecos Santo Aleixo e nos mamulengos, você tem os personagens, né, fixos, cada personagem tem a sua história. Nos mamulengos, eles têm as luas, né, que são as passagens com rima, cantada. Nos de Santo Aleixo também, você também encontra essas passagens rimadas, são em décimas, né? As apresentações, os textos. Mas não tem aqui foi fulano, colocou. Tem, assim, uma ideia, né? Aqui a gente imagina que tenha sido o mestre que tenha incluído aqui, mas não tem. E eles têm liberdade para incluir ou não. Os bonecos Santo Aleixo, eles mantêm. Desde o repasse de saber feito pelo mestre Talinhas, eles mantiveram os mesmos personagens, com as mesmas histórias e foi. Os bonecos de mamulengo, eles vão acrescentando passagens, tirando, enfim, mas tem os personagens fixos que são os originários, e aí são pra, sei lá, mais de 40 personagens, enfim. Que aí eles escolhem de acordo com o show que eles vão fazer, de acordo com o público também, não é isso? Isso, se é um público mais infantil, o pessoal do mamulengo usa mais os personagens que estão mais de acordo com o público, digamos assim. Se é um público mais adulto, aí já vão outros personagens, tem outras histórias, enfim. E vão fazendo essas modificações. Inclusive, a associação, eles têm um projeto, né, que é o Mamulengo Nova Geração, que é de modificação, né, de algumas histórias, retirando passagens que sejam mais agressivas ou que tenha uma certa agressividade contra a mulher, seja muito machista, homofóbica, racista, e eles foram tirando isso, né, principalmente por causa das apresentações para crianças, né, que tem bastante. Você, no seu trabalho, né, que eu dei uma lida rápida, faz referências às práticas com bonecos também em países da Ásia, que provavelmente é o berço, né, disso tudo. Né? A gente sabe do boneco de sombras da China, coisas milenares que tem por lá. E tanto na China, né, como no Vietnã, o Camboja, a Índia e Laos. O que essa arte representa para uma sociedade? A gente falou um pouco sobre o trabalho e a luta das pessoas envolvidas com essa manifestação, quem faz o boneco e quem faz a apresentação. Mas o que ela representa para a sociedade como um todo, né? Porque tem também a outra parte que está assistindo isso, e nós, por exemplo, que estamos estudando e divulgando e conversando sobre esse material todo. É antigo, né? Os registros de teatros de bonecos são bastante antigos. Dentro da perspectiva que eu abordo, né? Porque aí é etnográfico, né? Então é muito mais focal do que... Mas uma das características dos teatros de bonecos e de teatros e de diversas outras formas, né? Que é de relatos de contar a própria história, ou de críticas sociais, ou enfim. Quando você estuda, né, a narrativa, no caso que a gente está falando dos teatros, ou seja a narrativa escrita ou oral, no caso escrita menos, né, mas nos bonecos Santo Aleixo também tem.
hoje, né? Depois do repasse saber. Mas seja na narrativa oral ou na narrativa de imagens mesmo, né? Que constrói, às vezes você não entende o que o outro está falando, mas você tem uma sequência de personagens ou de gestos e símbolos que dizem, né? De forma mais universal, e você entende aquilo. Por exemplo, os bonecos Santo Aleixo, os atores falam, eles já fizeram apresentações na China, inclusive. E aí eles falam que é impressionante como eles chegam lá, apresentam e as pessoas entendem, elas riem, elas se divertem. Eu mesmo, a primeira vez que eu assisti os bonecos Santo Aleixo, eu entendi metade do que eles falaram, né? E porque estava há pouco tempo em Portugal, a linguagem é diferente, já entendia, né, o português de Lisboa, mas para entender o alentejano e tem muitas... são gírias, né, mas uma linguagem mais local, assim como os bonecos de Mamulengo também tem, era difícil de entender, mas entendia todo o contexto. Então, além de ter uma característica um pouco universal dos movimentos, do que aparece, do fazer rir e tudo mais, tem conta também a própria história, né? A história do local que eles estão, da identidade deles, seja na entonação, seja no sotaque, enfim, na vestimenta dos bonecos, né? Nas características dos bonecos. Tem sempre uma narrativa ali, né? Você consegue entender um pouco daquele grupo a partir dessa representação, né? Uma representação do social também, né? O teatro de bonecos. Lindo isso, né? E tem algo que caracterize o surgimento dessa manifestação num local, ou isso se deve unicamente à ação de uma pessoa, né, para dar, ou no caso que tenha dado início a um trabalho que acaba virando tradição? Como é que surge essa manifestação? Rapaz, eu não sei te responder como é que surge, como é que ela... Enfim, inclusive a minha pergunta, né, para desenvolver a tese que vem guiando, né, meus passos na pesquisa, de certa maneira, né, que pelo menos foi o empurrão inicial, porque cada hora parece alguma coisa e você vai sendo levado pela pesquisa, mais do que você leva ela, né. Mas uma das perguntas é como que os bonecos de Santo Aleixo e os Mamulengos chegaram até os dias de hoje, né, como que eles foram se articulando e quais iniciativas, enfim. Mas tem registros muito antigos, assim, e em vários países, né? Você tem os puppies sicilianos, que tem também, na origem do Mamulengo, é um pouco do Dom Roberto, é um pouco dos puppies sicilianos, e que a gente não sabe ao certo, que é muito parecido, que é um boneco de fantoche. Na Inglaterra você tem o Punch and Judy, que também são bonecos assim... Enfim, que tem essa coisa do bater, da porrada, os Dom Robertos, os Mamulengos, Punch and Judy, Pup Siciliano, eles têm essa coisa, né, do bater, do correr, não sei o quê. Enfim, então, não tem, assim, eu não sei te dizer nem de quais foram se misturando ali para originar é meio incerto, mas que tem vários, assim, em vários lugares, enfim, diferentes e teatros, assim, de bonecos, não só o fantoche, né, porque o Mamulengo não é só o fantoche, mas tem essas características da torda, de ser público, de uma narrativa próxima em diferentes lugares e que provavelmente em algum momento dialogaram, né, e alguém trouxe, ou levou, enfim. Agora, essa questão que você falou aí da violência, né, do bater, isso aí obviamente é recorrente em toda civilização, tem sempre essa gana, né, de ver o outro apanhar, de ver o outro morrer, né? Tinha os circos romanos lá, com essas coisas todas. Hoje a gente tem essas lutas bestiais, né? Os MMA, sei lá, né? Que não assisto esse negócio, mas sei que tem. E dá uma audiência incrível esse negócio. Mas mesmo assim, como você falou na primeira parte, existe essa nova geração, né? Lá dos Mamulengos de Glória de Goitá, que querem, digamos assim, de uma certa forma, restringir ou educar a própria plateia sobre o uso indiscriminado dessa violência. Sim, eles não, assim, você ainda vê, né, o bater e tudo mais, mas de uma forma mais leve, que não seja direcionado a quem já sofre, né, essa violência cotidianamente, né, que já sofre discriminação e violência física mesmo, né, cotidianamente.
Então, por exemplo, tem uma passagem que é com a Shibana, que é uma cobra que engole. E aí ele bate na cobra, mas aí, mas você não pode maltratar os animais, você não pode bater no animal, então tira, enfim. Né? Tem registro também de bonecreiros, né? Dos Robertos em Portugal, e agora? Mas tá mostrando pra criança, bate, mas eles tentam fazer de uma maneira que seja lúdica, né? E que entenda que aquilo ali é um teatro, é um recorte. E também não é tão, assim, explicitamente direcionado a um determinado grupo. Como o Mamulengo tem algumas passagens que é tradicional, que é antiga. E aí você entende o tempo que aquilo aconteceu, enfim. Mas que hoje alguns mamulengueiros buscam... diminuir um pouco essa violência, que querendo ou não faz parte. Atrai as pessoas, né? É engraçado ver o outro apanhar, tá aí as videocassetadas que não me deixam mentir, né? Apesar de eu ser eu censuro muito esse negócio. Mas me digam mais uma coisa aqui, uma pergunta política. A titulação de Glória de Goitá como terra do Mamulengo, isso implica em que para o município, para os seus moradores e especialmente para os bonequeiros? Isso é bom ou é ruim? O que é que você conseguiu avaliar nesse processo, que é um processo, né? Não é uma coisa estática? Glória do Goitá é conhecida como a terra do Mamulengo, né? Inclusive, quando a gente vai indo para a Glória, tem lá, né, a placa do Museu do Mamulengo, a capital do Mamulengo, enfim. Bom ou ruim é complexo, né? Políticas de patrimonialização, títulos, eles são sempre ambíguos e complexos, e hora vai ser bom, hora vai ser não tão bom, é bom para um, é ruim para outro, depois fica ruim para um e bom para o outro. Isso, ele depende. De todo modo, gera disputas e gera, como sempre, em qualquer lugar, de toda maneira, em qualquer situação. Mas eu entendo como positivo, assim, eu entendo que seja, assim, bastante positivo, de reconhecimento, de legitimar o que é feito ali, né, os mamulengueiros dali, a atividade que acontece ali, o Museu do Mamulengo como espaço importante, de legitimação mesmo daquela expressão, da arte, enfim. Mas entender que não só é o Mamulengos e Glória que é importante, né? Todos têm o seu valor, todos têm a sua importância, enfim. Mas é bastante importante, sim, ter esse espaço. Inclusive porque Glória não tem só Mamulengo, não é isso? Glória não tem só Mamulengo, Glória tem muita coisa. Glória tem uma pluralidade, né? Tem o cavalo marinho, o Museu de Cavalo Marinho, Zé de Bibi. Tem N maracatus, enfim, tem coco, tem muita coisa, assim como, assim, Pernambuco, o interior de Pernambuco é muito, muito plural, assim, de expressões culturais, assim, é bem rico. Agora, essa expressão do mamulengo, desses bonecos, isso se estende por todo o Brasil? Tem registros em alguns outros estados, né? Tem Natal, João Pessoa. Eu já li algumas coisas de que tem em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu nunca vi mamulengo em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em outros estados tem outros nomes, né? Na Bahia, por exemplo, João Redondo. Em Natal, por exemplo, é João Redondo. Enfim, isso muda. Mas onde eu vi mais forte foi aqui, assim, que eu tive mais contato também, né? Pode ser que tenha e eu não tenha visto, não tenha tido conhecimento, enfim. Bom, nosso tempo está se extinguindo e eu só quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dar 1 minuto para as suas considerações finais. Agradeço, né, a oportunidade de falar sobre os bonecos de forma geral, apresentar um pouquinho da pesquisa que está em andamento. E, assim, conheçam, né, para além do que eu estou falando, né, que é muito pouco mesmo diante da dimensão que é os mamulengos e tudo mais. Você pode encontrar na internet, assim, né, para ter um primeiro contato, você encontra, tem
na página do Facebook, tem as redes sociais do museu. Você pode ir à Glória, contactar os mestres, ver o Museu do Mamulengo, contactar o mestre Zé Lopes. Você pode, né, assim, ter contato, ver, assistir. Geralmente eles estão presentes na FENEARTE com apresentações, ainda que ou o mestre Zé Lopes ou a Associação de Mamulengueiros. Mas eu recomendo que vá, assim, até para entender a importância, né, que é o Museu do Mamulengo para a cidade, assim, um espaço, alguns chamam de Centro do Mamulengo, enfim, mas é instituído como Museu do Mamulengo, e é importante ir lá ver, conhecer, enfim, falar com os mamulengueiros, entender um pouco da realidade deles, do que eles produzem, das apresentações, é isso. Ok, para encerrar o nosso programa trazemos um número musical. Afinal, você sabe, música também é parte da nossa cultura. Nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará, Luiz Fidelis é compositor de mais de 200 músicas em 25 anos de carreira. Diversos artistas que cantam a realidade nordestina, como Elba Ramalho, Fagner, Quinteto Violado, Frank Aguiar, além de dezenas de bandas de forró, têm em seu repertório suas músicas. É dele a música que retrata um romance em forma de encenação teatral popular, Flor do Mamulengo. Essa música ganhou nova roupagem nos anos 1980 e foi gravada na onda do forró cearense por bandas como Mastruz com Leite, Noda de Caju, Caviar com Rapadura, Mel com Terra e outras tantas iguarias da culinária musical típicas daquela época. Foi originalmente idealizada sem a levada do forró e na voz do próprio autor Luiz Fidelis, vamos ouvi-la. Flor do Mamulengo é patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Eu fui muito feliz quando compus essa canção, Flor do Mamulengo. É uma canção que caminhou com suas próprias pernas. Quando ela foi gravada, os bares de Fortaleza, a noite de Fortaleza, toda já cantava. Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco. Já estou com os nervos à flor do pano, de desengano vou ter um treco, e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco. Se no teatro eu não te atar, boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Não tem sentido viver sem teu dengo, meu mamulengo. Se no teatro eu não te atar, boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Não tem sentido viver sem teu dengo, meu mamulengo. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco, e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco.
Agradeço a sua audiência e a sua companhia e eu convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a colaboração de Emília Carvalho e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.